Olá, galera! Vamos começar mais uma live aqui da nova temporada do Seminário de Negócios. Hoje falando sobre negócios digitais. Eu, professor Ricardo Garcia, aqui comigo o professor Elton, também da área de comunicação, eu que trabalho com marketing, e fazer um bate-papo com vocês então sobre essa temática. Fique conectado, participe, emite suas opiniões, envie suas dúvidas, enfim. Vamos fazer aqui um bate-papo bastante dinâmico e agradável, ok? Vamos lá! Desculpe aí. Bom, gente, então estamos iniciando aí, né, mais uma rodada do nosso Seminário de Negócios. Professor Elton, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Professor Elton, acho que a gente pode começar essa conversa, né? Acho que falando um pouquinho sobre o que a gente percebe, o que você percebe sobre negócios digitais, como você vê o cenário em relação a isso, e aí a gente dá o start dessa conversa. Beleza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Ricardo, Cida. Não sei se vocês perceberam, né, mas a gente está uniformizado. Uniformizado hoje. Não combinamos. Quero agradecer aí a presença de vocês. Estou aqui com este pequeno aparato para acompanhar os comentários, então enviem perguntas. A proposta é para que isso seja bastante interativo. Perdão, qual que é a nossa... você fez a pergunta, eu falei, acabei me perdendo. Não, mas tranquilo, isso é ao vivo. Sim, não estou acostumado. E é um novo formato também, né? Além da cor aqui, o formato mais reluzente do Elton, o formato mais redondo também do programa. Bom, vamos... então a primeira coisa é conversar um pouquinho. Elton, como você vê essa questão dos negócios digitais em termos de cenário hoje e o que a gente tem aí pela frente? Legal. Quando a gente fala de negócios digitais, o leque é muito grande, né? Se a gente for pensar o que é digital, tudo aquilo que tem zerinho e um é digital. Então o fato de eu poder transmitir, de eu poder gravar, eu já estava com algum tipo de negócio digital. Mas eu acho que o nosso foco da conversa aqui vai ficar muito mais pautado nessa questão da informática com a internet, dessa junção dos dispositivos, né, móveis e possíveis. Então acho que a gente podia começar a delimitar o que a gente vai falar, senão a gente fica aqui até amanhã. Bacana, isso. Então quando a gente pensa em negócios digitais hoje, talvez, pelo menos para mim, quando eu fui convidado, a primeira coisa que vem é startup. O que a gente vai abrir, que normalmente as startups trabalham com negócios digitais. Até porque hoje fala-se muito de startup, né? Sim, o incentivo ao empreendedorismo é muito grande no Brasil, né? As pessoas precisam tentar direito, né? A gente vai chegar nisso mais para frente. Então, quando eu falo de negócio digital, eu estou falando de aplicativo, eu estou falando de óculos de 3D, né? Hoje eu tenho profissões, talvez, que não existiriam. Quer dizer, hoje eu tenho roteirista para 3D, eu tenho editor de vídeo em 3D. São coisas que, sei lá, até 4, 5 anos não se pensava. Eu tenho a parte dos games, eu tenho a parte de realidade aumentada. Então, assim, as possibilidades de negócios digitais são imensas. É interessante que é um fortalecimento na área de entretenimento, né? Mas também a gente tem um ganho significativo também na parte funcional das organizações, né? Sim. Até as próprias organizações tradicionais também estão direcionando para essa virtualização dos negócios, né? Que é interessante. Eu tenho em alguns segmentos, né, isso já está muito mais digitalizado, digamos assim. Se você for olhar uma pesquisa de consumo de internet no Brasil, por exemplo, você vai ver lá que 50% tem acesso. Mas não é um acesso, é um acesso que a gente pode chamar de lateral, né? Um acesso periférico. A pessoa não consegue usar e às vezes nem sabe usar tão bem essa digitalização, que por conta dos dispositivos móveis aí está sendo cada vez mais presente. Mas eu tenho área de educação hoje usando muito isso, empresas usando isso, quer dizer, essa parte digital. Eu tenho empresas especializadas em contratar, em selecionar isso, e muitas vezes isso acontece à distância, usando ferramentas digitais. Os cursos de idiomas, né, que também estão migrando. Eu tenho aplicativos, assim, eu ainda tenho algumas coisas que eu prefiro fazer no físico. No convencional. No convencional. Mas como reforço, por exemplo, no idiomas, eu uso alguns aplicativos, né? Eu gosto do cara a cara, eu até prefiro. Mas eu não posso ignorar alguns aplicativos que me ajudam a fazer isso. E é interessante, desculpa não, pode interromper esse raciocínio, é que é interessante a gente observar também
que quando a gente está falando de negócios digitais, e quando você olha para esse público nosso da CDB virtual, no caso da administração, da gestão, e também, na verdade, os cursos como um todo, porque impacta, né, elas impactam na vida de todo profissional. Sim. Porque assim, a sociedade está mudando, né, você disse, olha, algumas coisas eu ainda prefiro o convencional, mas eu gosto muito de usar os aplicativos como suporte para idiomas, por exemplo. E tem muita coisa avançando significativamente nisso, né? Escolas de idiomas com cursos somente online. Né? E aí onde eu queria dizer, esse convite ao nosso aluno, ao aluno da área de gestão, ao aluno da área de negócios, no sentido de aprender a olhar esse cenário e ver o que está acontecendo, né? Essas mudanças. Até porque o que a gente vai falar aqui hoje, bater esse papo nosso aqui, é pequenino perto de todo esse cenário, né, Elton? Muito pequeno. Esses hábitos, né, a gente fala assim, tem coisas que eu gosto tradicional, mas para ler, por exemplo, eu já me habituei a ler. Às vezes eu recebo trabalho de aluno, assim, eu já peço em PDF. Eu leio em PDF, eu corrijo em PDF, eu devolvo em PDF. Então eu já fui me habituando. Né? Olhei a tela, hoje os dispositivos têm modo noturno, que cansa menos. Então você vai aprendendo a usar isso aí. Então é uma questão de hábito mesmo, é facilidade para aprender. O EAD hoje é uma mão na roda, né? Você consegue aprender coisas com muita facilidade, dependendo do seu idioma, de qualquer lugar do mundo, da facilidade com que você fale o inglês, o espanhol, um alemão, tem um monte de cursos e alguns gratuitos. Você falou muito disso dos negócios, a gente tem uma pergunta aqui. A gente falou de startups e o retorno financeiro é bom. Antes até de falar, de você responder a pergunta, Elton, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, convidar as pessoas a fazerem isso, enviar suas dúvidas, né? O pessoal ali, ó, no YouTube, no Face, né? O YouTube, o CDB Virtual, o Face, @CDB Virtual, a participativamente, né? Enviar suas dúvidas também, quem foi que fez a pergunta? Foi a Maria Aparecida Canali Balduino. Nossa coordenadora, nossa chefe, inclusive ela falou para você dar um sorriso, ó. Você é uma pessoa muito séria desse nosso bate-papo. Né? Então, que aí vai ter muita coisa brilhando na tela, né, Elton? Então, o pessoal participando aqui, bastante pergunta, hein? Então, vamos lá. A primeira delas startup, o retorno financeiro é bom? Ou seja, o pessoal quer ganhar dinheiro, Ricardo. E aquela conversa de que o importante é ter prazer no negócio? Já foi? Desde que ganhe, desde que pague o necessário, né? Unir as duas coisas é melhor, né? Ainda. É verdade. O interessante é que o empreendedorismo ele precisa de prazer naquilo que faz. Sim. Né? Então, uma característica interessante de quem investe em startup é o prazer, né? É a identidade muito forte com aquilo que está propondo. Dá dinheiro? Existe uma coisa que eu acho bem complicada em startup, que normalmente tem uma geração muito nova querendo iniciar suas empresas. E toda empresa, quando você faz um plano de negócio, você tem um tempo de retorno. Dependendo do negócio, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo do retorno. Com startup não é diferente. Né? Eu tenho que planejar isso. Se eu estou abrindo uma empresa, eu tenho que pensar nisso aí. E às vezes a pessoa quer abrir um negócio ou começar uma empresa e em 6 meses está milionário. É uma geração que normalmente nasceu, né, nasceu nas mídias sociais, já vendo o Facebook bombando. Né? Aí olha lá, né, o jovem milionário. Aí vê o outro... um aplicativo... E de um dia para o outro fica melhor. Não é assim que funciona. Só que não sabe nem toda a história que tem por trás, a grande quantidade de dedicação, né, os acertos e os erros por trás. Então fazer sucesso dá trabalho. Né? Então uma empresa tem que ser pensada, uma startup tem que ser pensada, eu tenho que ter um plano de negócios. É por isso que eu tenho incubadoras, aceleradoras para te ajudar nesse processo. Então... eu acho que isso é interessante, porque assim... o ambiente virtual, o ambiente, né, ele te proporciona, o ambiente digital, né, ele te proporciona possibilidades, são meios para você conectar com mais facilidade ao seu mercado, para você, enfim, até conseguir mais dados, né, de forma mais precisa para você gerenciar, para planejar, mas não dispensa reflexão, análise, preparação, planejamento. O processo é o mesmo. Né? Pensar. Eu sempre falo, quando estou conversando com meus alunos, Elton, acho que você deve compartilhar disso também, que eu falo que mais interessante que ser um usuário de WhatsApp ou de Facebook é você produzir um WhatsApp, produzir um Facebook ou qualquer outro negócio que possa proporcionar renda. Né? Então, a gente não pode ser essa geração, né? Eu sempre convido, olha, vamos pensar criticamente para explorar isso, né?
E o legal é que é mais barato, né? Desculpa. Não, pode. Teoricamente, para você iniciar um negócio digital, o investimento é muito menor do que uma unidade física. Né? O ponto físico eu acho que o esforço, o investimento de planejar, né, o digital te dá uma métrica melhor, que aí para a gente planejar a gente precisa de pesquisa, né? Mas o processo não muda muito, o processo é o mesmo, né? Eu tenho que pensar, eu preciso ter de repente financiador, eu preciso fazer fluxo de caixa, o processo é o mesmo. Né? Que eu tenho, a startup, a palavra está muito na moda e eu nem acho ruim. Né? Eu acho que as pessoas devem sim, desde que elas se prepararem para isso, tentarem investir, criarem coisas diferentes. Afinal, a gente tem muita empresa que está fazendo a diferença por conta disso. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu até voltar aqui na telinha, que é da Nathalie. Ela fez uma pergunta muito interessante. Deixa eu até abrir aqui na tela que a gente já acompanha. Ela falou o seguinte, muitas empresas, a questão, se a gente for falar de startup, eu tenho que pensar no processo de marketing, o composto lá, sejam eles 4Ps, 7Ps, os 8Ps, né? Que são olhares, né? São olhares, são didáticas de trabalho, eu costumo dizer para os alunos, né? Todos estão contidos lá nos 4Ps, mas às vezes didaticamente você prefere separar. No P de promoção, principalmente, tem muita gente migrando, como se o digital fosse a salvação. Né? Deixando de fazer as mídias offline para divulgação e indo para o digital. Eu já ouvi muita gente, tem muita gente que fala e que até se promove em razão disso aí. A verdade não é bem assim. Né? Se a gente for pegar até o Media Dados, que é uma pesquisa brasileira que fala sobre investimento em mídia, em propaganda, a gente ainda tem a mídia de massa comandando. Para alguns segmentos, claro, o digital é muito mais forte. Eu consigo falar com o digital, eu consigo obter retorno, eu consigo medir. Mas eu não posso abandonar todos os meus investimentos em mídia tradicional e ir para o digital. Até porque o digital não forma marca. O que forma conhecimento de marca ainda é a mídia tradicional, é a mídia de massa que eu vou falando. O digital gera experiência. Se a gente for pensar que o digital ele não foi criado para as empresas, o Facebook não foi criado para uma empresa fazer propaganda. Foi criado para as pessoas se falarem. Então as empresas são intrusas. Está se adaptando a isso, então, né? Então assim, a gente está se adaptando. Né? A relação com o meio é outra. Normalmente quando eu estou na internet eu estou com pressa, eu estou fazendo um monte de coisa. Quando eu estou, por exemplo, sentado num sofá vendo TV, eu estou num momento de lazer. Então a relação com o meio é outra. E quando a gente vai fazer campanha publicitária, a gente tem que entender isso. Então essa pergunta é muito legal, porque assim, o digital, aí a gente tem essas modas, né? Surge alguma coisa que parece ser a salvação de tudo. E com os anos vão passando, você vai vendo que aquilo não é a salvação. Aquilo acaba sendo mais uma coisa, um complemento para aquilo tudo que já estava se fazendo. Quer dizer, eu não vou descartar tudo que funcionava e começar a fazer uma coisa do zero. Né? Eu aproveito. Até porque é diferente um empreendimento, um negócio que inicia na plataforma virtual, já na digital, e ali ele se consolida, completamente identificado com aqueles usuários, com aquele mercado, e aquele que é uma organização tradicional e que está migrando gradativamente. Né? E aí o recado é sempre, né? Olha, não vá de uma vez, né? Vá sentindo essa transformação. Realmente não é uma boa você largar a mão de tudo. E tem que ir baseado em pesquisa, né? Se, eu atendo um público, eu conheço o meu público. Se este público está indo para o digital, eu também preciso ir para o digital. Mas a gente sabe que as mudanças elas não são tão rápidas assim. Elas levam um tempo, as pessoas não mudam tão rapidamente. Então acho que isso é bacana, assim. Senão fica aquela tábua de salvação, agora é o digital, custa menos. Quer dizer, o custa menos também é relativo, né? Que até tem uma pesquisa aqui. O pessoal vai para o digital por conta do custo. Isso é uma pesquisa importante. Ou pela oportunidade, que também Porque talvez o custo do desembolso inicial ou o custo absoluto seja menor. Que os caras das gráficas não me escutam, mas se for pelo custo, vamos fazer pelo fletinho. Pois é. Né? E vai resolver? Então não existe um meio correto. Existe aquele... Normalmente eu abro uma empresa, esses dias eu estava até estudando um pouco da história da abertura das empresas. No começo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, posso estar errado, uma empresa para ser aberta, ela precisava ter utilidade pública. Ela precisava atender alguma coisa que o público precisasse. E se o público não precisasse mais, ela poderia deixar de existir. Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Quer dizer, eu vou abrir uma empresa, mas ela vai atender quem? Quem, né? Esse olhar ela de vai mercado, oferecer o quê?
Existe verdade. mercado? Esse mercado dura muito tempo? Porque às vezes eu abro uma empresa e vou abrir uma startup aí digital bacana, mas o mercado daqui a 2, 3 anos não existe. Ou abrir uma startup de algo que já tem muitas opções. Tem um monte aí. sem fazer nada diferente. E assim, embora os negócios digitais proporcionem a possibilidade de a gente atuar sem limite geográfico, ele também te coloca os concorrentes no mesmo Claro, patamar. claro. Né? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Né? Chamar a atenção, eu digo, chamar a atenção no virtual é muito mais difícil do que no. Imagina, você tem lá um negócio de bairro, por exemplo, você consegue ali no seu bairro consolidar sua imagem e tal. Agora, o digital, até você aparecer, né, nesse universo de milhares de informação, realmente não é muito fácil, né, Elton? E são outros fatores de escolha, né? Eu tenho que pensar sempre o seguinte, olha, esquece o que você acha que sabe. Pesquisa. Pergunta o público que você quer atender, o que ele acha, o que ele gosta, quais são os fatores de escolha. Porque a chance da gente errar quando a gente vai no chamado feeling é muito grande. É muito grande. Então, eu acho que é assim. Não é assim. Pesquisa, a gente pega no pé para fazer pesquisa, isso é importante. Aí você toma a decisão baseada em pesquisas. Então, o Ricardo citou bem, a sua concorrência quando você está no digital é mundo. Todas as empresas do mundo são seus potenciais concorrentes. É verdade. Né? Ô Elton, e o pessoal está bastante conectado aí? Estão mandando bastante pergunta aqui. Ó. Temos uma outra pergunta. Fala a professora Maria Aparecida não mandar mais pergunta para a gente, senão a gente não consegue. Já atropelaram ela aqui, ó, já mandaram um monte de pergunta na frente. Professora, fica para a próxima. Temos uma pergunta da Lilian aqui que diz o seguinte: hoje vemos muitos empresários nas redes sociais atirando para todo lado, causando inclusive uma repulsa de alguns possíveis clientes. Um bom planejamento é fundamental. Espera aí que meu ver mais travou aqui. Para todos os passos. Tem alguma dica para os novos empresários fazerem uma boa publicidade no meio digital? Lilian, tenho. Vou ser repetitivo, mas assim, eu tenho que entender com quem eu estou falando. Né? Então, o digital, por exemplo, a gente está falando de propaganda no digital. Às vezes ela é só texto, se eu estiver usando uma busca, né, patrocinada. Em algum buscador, o mais famoso aí, o Google. Então eu preciso saber até o que falar, porque eu tenho, sei lá, 10 palavras para falar. Se eu não entender o que o meu consumidor espera, o que para ele faz diferença, eu posso falar, posso colocar dinheiro, você falou, atirar para todos os lados, a publicidade fica sendo invasiva, fica chata. Né? A partir do momento que a propaganda começou a ser invasiva, ela perdeu, dinheiro jogado fora. Então, ou ela tem que estar no contexto, ou ela tem que falar aquilo que o consumidor espera ouvir. Qual que é o papel? Bom, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, eu tenho um bom aplicativo, eu preciso contar para as pessoas, olha, isso pode ajudar a sua vida, isso pode resolver um problema seu. Então tudo parte do meu público-alvo, de quem está utilizando o meu produto ou o meu serviço. Eu acho que a principal dica é essa, se você conhecer, a chance de você ser assertiva é muito maior. E o interessante nisso é que volta naquela conversa, naquele diálogo, né, de que tem que planejar, tem que pesquisar, tem que conhecer o mercado, não adianta sair atirando para todo lado. Né? Então, precisa ter esse enfoque sempre, ok? Então, vamos lá. Mais alguma observação? Não, a gente tem aqui tá carregando aqui, mas acho que a gente pode continuar. Tem um recado pra gente. Recadinho. Vai lá, Elton, lê você agora. No YouTube tá o CDB Virtual, nos assistam. E no Facebook, que é onde eu estou recebendo as perguntas aqui ao vivo, podem falar, o CDB Virtual, é só procurar ali, ou digitar, né, facebook.com ou fb.com/CDB Virtual, também funciona, também vai. Então mandem as perguntas pra gente, a gente vai ter prazer em responder. Com certeza. Ô Elton, deixa eu aproveitar, pular aqui um pouquinho. Você faz compras online? Muita? Eu faço, pouca? Faço bastante. Já comprei até geladeira. Até geladeira. Por que eu estou perguntando isso? Né? Até para a gente fala de negócios digitais e os indicadores do e-commerce é bem bacana para a gente entender um pouco a dimensão desses negócios, né? E como tem crescido ano após ano, independente de recessão ou não. Tenho aqui, né? deixa eu até ver se o material, acho que a gente tem isso do e-commerce, mas pode enquanto eu procuro. E assim, essa quantidade, né, de crescimento, isso. Então assim, você observa que está havendo sim essa migração do consumidor ou complementando as suas compras. O ticket médio, ou seja, o quanto uma pessoa gasta numa compra no e-commerce é um ticket interessante, em torno aí de R$500 a R$600, né? Esse ticket médio tem crescido ano após ano. A média de crescimento do e-commerce é em torno de 30% ao ano. Né? E isso independente, conforme eu já falei, independente
do cenário de se o país está em recessão ou não, se agora está começando o aquecimento econômico ou não. Né? Black Friday, que agora teve recente agora, final de semana, Tem os números dela aqui. Ela também foi crescendo, tem uma participação grandiosa. Só para assustar um pouquinho, faturamento de 2,1 bilhões em relação ao ano passado, 10,3% de crescimento. 2 bilhões não é... não é troco de pão, né? Não é troco de pão. Só para a gente falar de ticket médio aqui, que você citou, Ricardo, tem uns números legais aqui. Dia do consumidor, dia das mães, dia dos namorados, o menor aumento que teve foi de 12% do ano passado para cá. Olha só. Perdão, de 2015 para 2016 que ele pega aqui as datas do ano. Então é um crescimento muito grande. Falei, é hábito, por exemplo, eu nunca me imaginei comprando calçado pela internet. Falei, cara, não dá, né? Vai ficar pegando no pé. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Aí comprei, numa boa, tranquilão. É muito mais cômodo. E essa relação com o consumidor ter sido interessante, porque dá a opção, né, do consumidor poder fazer a troca. Eu lembro o meu irmão comprou um tênis bonito pela internet, mas bonito, pensa num tênis bonito, Elton. A hora que ele colocou assim, não pude conter minha alegria quando eu vi ele calçando aquele tênis. Aí ele trocou. Tanta felicidade que ele proporcionou a nós com aquele tênis, ele trocou, mas tudo, teve todo o suporte, muitas vezes melhor do que numa loja física. Né? Então, a gente tem... Pode concluir. Não, então assim, né, essa mudança, mas pode... existem leis que protegem, né? Então a pessoa às vezes tem esse medo de comprar. Eu lembro assim, as primeiras compras no e-commerce eram de livros, né? E a gente comprava realmente porque era muito mais barato do que o livro físico. E por um simples motivo, porque não tinha estoque. Então a logística do estoque encarecia o produto físico. Então eu comprei muito livro. Só que com o número de pedidos aumentando, as livrarias também tiveram que manter estoque, aí o preço ficou muito próximo. E aí outras categorias, comprava-se muito CD, né? Hoje não se compra CD, hoje você compra os finados CDs, né? Esses dias até a gente fez uma pergunta seguinte, quem ainda baixa música pela internet? Não, baixa legal ou ilegal? Não, mesmo ilegal, quer dizer, hoje você assina um serviço de streaming não que não é um valor é verdade, tão alto, não precisa mais baixar, baixar. Né? É verdade. Então tem algumas coisas assim que você vai se questionando, assim, alguém me perguntou isso, eu não tinha parado para pensar, eu falei, cara, eu acho que ninguém... nem sei como eu faria, não que eu já baixasse coisa legal alguma vez, mas... E tem aquele ainda que não aciona, né? Ele não assina, mas ele vai lá, coloca num canal de música, no YouTube mesmo, e fica ouvindo música ali um tempão, né? Tranquilo, então vai aproveitando essas possibilidades. O legal é ver como são negócios, a essência dos negócios, isso é importante a gente observar. Quando a gente fala de negócio digital, nós não mudamos a essência do negócio. Então, por exemplo, Netflix, ou mesmo o streaming de música, né? Música. Qual é a essência do negócio? Pô, a pessoa ela quer ouvir música, ela quer assistir um filme, seja locado, seja adquirido, ela quer o entretenimento que aquele produto vai proporcionar. O que aconteceu? O que mudou? Uma nova forma de entregar isso. Né? Então, veja que as operadoras de TV por assinatura, né, elas estão tendo que se readequar aí para poder responder no mesmo patamar em relação temos mais perguntas aqui, hein? Em relação ao Netflix. Vamos lá. O Rafael fez uma pergunta aqui, Ricardo, acho que essa aqui de repente até mais para você. O que vocês acham dos ambientes colaborativos e dos labs que estão surgindo? E como estes nichos podem ser inseridos no campo do e-commerce, assim rompendo uma barreira geográfica em suas vendas? Pergunta do Rafael. Ok, pergunta boa, né? Bastante abrangente. Bom, o legal do ambiente colaborativo é que ele proporciona algo fundamental e que muitas pessoas não têm paciência para fazer fisicamente, ou no fisicamente demora muito, que é esse compartilhamento de ideias, você trazer diferentes olhares para a resolução de problemas, né? E isso ajuda muito na questão de desenvolvimento de produtos, a questão de novos olhares, né? Vindo para o e-commerce, como a gente pode usar isso para o e-commerce? Bom, primeiro que isso proporciona um instrumento bastante bacana, ele falou em lábios, né? Bastante bacana no sentido de conhecimento de mercado mesmo, né? De você pensar o mercado, de você desenvolver produtos em conjunto com o próprio mercado, né? Trazer ele para participar desse processo, né, Elton? Sim. Que é um profissional da área de publicidade, tem esse olhar bastante lapidado em relação a essa questão, mas a gente trazer esse profissional para poder fazer essa participação. Então é sensacional
E assim, não só o e-commerce, a gestão dos negócios, na verdade. Né? Eu ia até dar um exemplo agora. Eu li recentemente um trabalho de uma agência de propaganda. Né? A agência de propaganda é um ambiente muito tradicional na sua maneira de funcionar. E tem um grupo fazendo ela de maneira colaborativa. Então, a captação do cliente, processo de planejamento de criação e a divisão dos lucros é feita de maneira colaborativa. Também. Dependendo da quantidade de envolvimento que você teve para resolver aquele trabalho, você tem uma parcela maior, retira uma parcela maior dos lucros. Então, isso deve dar uma briga lascada, né? Mas eu acho que é um processo. É um processo. E eu achei muito bacana, que foge do tradicional, as pessoas trabalham nas suas casas, e até no processo de divisão acontece isso de maneira colaborativa. Então, isso é muito bacana. Se você olhar, até falando do e-commerce de novo, a pergunta do Rafael, né? Do Rafael. Do Rafael. Se você pegar esses sites, por exemplo, de delivery, né, que reúne vários restaurantes, lanchonetes num único local, nada mais é do que um espaço colaborativo. Sim. Né? Ele teve essa sacada de juntar todos ali naquele espaço enfim, eles estão dividindo ali uma operação. Então isso é muito legal. Vendendo a logística da operação. A logística. A Lilian tem uma pergunta. Antes da pergunta da Lilian, eu vou falar um comentário do Jober, que ele diz o seguinte: isso é uma coisa que a gente vivencia. No e-commerce, é muito mais fácil obter dados sobre os produtos. Na loja, os vendedores não sabem explicar sobre o que vendem geralmente. Eu já tenho muito dó de quem vende, eu já fui vendedor, né? Tenho muita dó de quem vende eletroeletrônico. Porque é muito produto para você se atualizar. E o consumidor, ele chega na loja sabendo tudo sobre aquilo lá. É verdade. De duração de bateria, de conexão, e aí coitado do vendedor, né? E às vezes o cara, para sacanear, ainda faz uma pergunta que o vendedor não vai dar conta, só para encurralar o vendedor. Né? Tem esse cara. Aí o pessoal fala que é o goiaba, né? Que ele vai lá da loja só para goiabar. O goiaba, o caroço, né? O cliente caroço. Então, isso... E no virtual, no e-commerce acaba diminuindo também até isso, né? Assim, a gente vê isso em alguns e-commerces, né? A quantidade de informação que você dá para o seu consumidor ajuda a vender. Não é à toa que eu tenho a Luiza, por exemplo, eu tenho explicação, eu mostro os produtos, né, no Magazine Luiza. Então isso é o quê? Quanto mais informação eu dou, mais confiante o meu consumidor fica, maior é a chance dele fechar negócio comigo. Né? O que a gente sabe é que o brasileiro é muito desconfiado. Então, vou pegar um exemplo comum, né? Supermercado faz muito isso, loja física. Você está na saída do supermercado ali no checkout, tem uma promoção ali de qualquer produto lá. Produto X, tantos por cento. Eu já cansei de ver e eu mesmo já fiz. Você olha a promoção, você volta lá na gôndola para ver se é verdade. Então no e-commerce é a mesma coisa, né? As pessoas olham assim, promoção de Black Friday, que aconteceu agora. Vai conferir, vai ver se é isso mesmo. A pessoa vai conferir, olha ferramentas, né? Eu acho que o Buscapé, o Bom de Faro tem ferramentas de histórico de preço. Então você vai conferir e ver, não é verdade. Eu não posso tratar o consumidor como trouxa. O consumidor não é mais trouxa hoje, ele é muito esperto, ele sabe onde achar informação. Então se eu não tratá-lo com respeito, perdi a venda e talvez perdi muitas outras vendas. Elton, você falou do Buscapé, eu até lembrei-me aqui de uma questão que ilustra mesmo essa coisa. O negócio digital, né, embora a gente já comentou aqui, você tem um acesso, você tem um amplo, um universo de possibilidades, ele não é fácil. Né? O Buscapé mesmo é um exemplo de empresa que está tentando se reencontrar, né? Se reachar nesse processo do negócio digital. Por quê? Porque até então ele tem uma identidade muito forte de busca, mas ele precisava consolidar isso em outras oportunidades, outras formas de negócio e de lucratividade. Então hoje um desafio associado ao Buscapé é ele fortalecer a sua parte de venda mesmo, né? Sim. Que normalmente, existem muito, eu falei normalmente, mas assim, é uma grande quantidade mesmo de pessoas que fazem o quê? Vão lá, pesquisam, aí vão para a loja. Né? Não compram pelo Buscapé, vai lá na loja onde encontrou o preço e vai fazer a compra. Então veja como é difícil, né? Uma marca forte, uma marca muito enraizada na cultura. Eles estão tentando pelo Bcash, eu acho agora, né? Que se você comprar por eles lá, você tem um retorno, mais ou menos como o Biblu faz. Eu nunca fiz a compra pelo Bcash, mas eu já olhei mais ou menos. Então se você comprar por eles, eles te dão uma garantia da compra e ainda você tem um bônus ali que você vai acumulando. Então são tentativas, né, que as pessoas vão... Você falou do Biblu, eu me lembrei também de uma coisa aqui que acho que é interessante até, Elton. O Biblu, assim como outras iniciativas, tem demonstrado que a grande sacada é você ter esse olhar de perceber as oportunidades. Sim. Né?
Então, negócios até então sequer imaginados, de repente, né, começam aí a consolidar e vão difundindo. Né? Então, você falou de Biblu, a gente pega Airbnb, né, o próprio Uber, que agora já é uma questão consolidada, né? Mas isso chama muita atenção porque assim, que é a questão da... Existe uma necessidade de mudança de hábito das pessoas nesse sentido, né? Tem uma pergunta aqui então que você vai gostar. O João Pedro perguntou o seguinte: boa tarde, conheço algumas pessoas que iniciaram as lojas de chaveiro, camiseta no modo dropshipping, né, sem o estoque. Como vocês avaliam essas técnicas de negócio? Aí eu não sei se você quer responder, eu quero responder, mas eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, né? Sobre não sei, será que o meu público de chaveiro está preparado para isso? Isso, eu acho que essa é a questão, né? Então, se eu tenho determinados, ou um segmento que seja rentável o suficiente para que eu entre nesse negócio e que talvez ele seja viável, é difícil responder assim, João Pedro, sem entender o plano de negócios, né, completo. E até de repente mais em detalhes até sobre a ideia do que o João Pedro está perguntando, né? Mas isso me fez uma outra associação, que é a questão dos nichos de mercado. Sim. Né? O negócio digital te abre muito mais possibilidade de explorar os nichos. E o interessante do consumidor de nicho é que esse consumidor ele está disposto a certos sacrifícios por aquilo que ele vai adquirir. Exatamente. Esperar um pouco mais para ter uma camiseta completamente diferente. Eu lembrei agora, por exemplo, também, você vê na área de comunicação, o G1 destaca muito, né, hoje em dia, e tem aquela jornalista famosa lá, Mary Palma, alguma coisa assim, e ela é famosa pelas camisetas, né, sempre camiseta diferente. Ela falou, ela compra de um site, né, que tem umas camisetas diferentes e tal. Então, esse consumidor de nicho, ele vai buscar isso, então isso é bem legal para... Que seriam serviços aqui, os dois que você colocou, João Pedro, são serviços sobre demanda. Né? Então você citou esses dois, mas eu tenho impressão de livro sobre demanda também. Eu fiz um livro, terminei lá o meu mestrado, meu doutorado, quero fazer um livro, mas eu não quero bancar uma editora, eu imprimo lá 10 unidades, eu tenho esses serviços de impressão sobre demanda, eu tenho... A Coca-Cola agora está com isso para o Natal, né? Você pode personalizar as latinhas. Você escreve lá, quer mandar uma mensagem para alguém, você entra lá, recebe, o custo nem é tão alto e você recebe aí 10, 15 dias, está na sua casa. Então esses serviços, assim, eu seria bem irresponsável se eu te falasse que o negócio vai dar certo ou não vai dar certo, porque depende aí da maneira como a pessoa entrou também. Mas os negócios sobre demanda reforçam isso que o Ricardo falou, quer dizer, se eu quero alguma coisa personalizada, alguma coisa minha, eu estou disposto a desembolsar um pouquinho mais e a esperar também um pouquinho mais. Então, se você investigar esse nicho, é bem provável que você tenha informações para decidir se sim ou se não. Temos uma outra pergunta aqui, que é da Lilian, perguntando, comentando justamente isso, sobre que o meio digital, a gente tem muito número, né? A métrica é muito mais assertiva, falando de Facebook, falando de Google, falando de e-mail, né? Hoje eu consigo saber se o cliente recebeu o e-mail, abriu o e-mail, clicou no e-mail, perguntando dica de ferramenta ou de aplicativo. Talvez fora desses dois, a Facebook e o Google já tem ferramentas muito boas para anunciar, para acompanhar e para medir. Né? Toda vez que você entra no Analytics do Google, que você vai anunciar no AdWords, tem um troço diferente, que você não sabe, que você tem que estudar de novo, então muda muito rápido, as ferramentas são muito dinâmicas. Facebook é a mesma coisa, o link, né, Facebook, Instagram. Talvez para o e-mail, né, o MailChimp é talvez o mais conhecido, tem algumas gratuitas, né, que você consegue utilizar. Eu consigo fazer esse trabalho, principalmente para quem está começando, com algumas ferramentas gratuitas, sim. Então é só a gente procurar um pouquinho que dá. Mas as próprias ferramentas, aí, Google e Facebook já tem ótimas ferramentas para você escolher público, medir retorno, né? Você pode acompanhar, você pode dividir campanha. Só que tem que conhecer, né? Tem que conhecer bastante para você acertar a segmentação. Como o Facebook e o Google se colocam como mídias, quer dizer, se eu não pagar, ninguém vai me ver mesmo. Se eu anunciar errado, as pessoas não vão, a minha mensagem não vai chegar. Então a dica tem uma outra perguntinha aqui pra gente. A nossa dica conheça as ferramentas, né? O próprio Google dá certificação gratuita. Você entra, faz os cursos online, Facebook também tem uma série de treinamentos que são todos gratuitos para você usar melhor a ferramenta. Aí tem uma outra pergunta, que é sobre os digital influencers. São os influenciadores digitais. A gente tem no Brasil a segunda pós-graduação em influenciador digital do mundo. A
primeira é na China, a segunda é no Brasil. Fica no Nordeste, eu não vou saber dizer exatamente onde fica. Mas eu acho que é um fato importante, eu não sei qual que é a sua opinião. Não está influenciando muito ainda, porque o Elton não está lembrando direito, mas... assim, né? Eu não sou público-alvo, né? Não pretendo fazer essa especialização, pelo menos não por enquanto. Mas o que você acha disso, desse posicionamento aí dos influenciadores digitais? Eu acho que você tem dois olhares, né? Um olhar de oportunidade de negócio. E aí você tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso. Né? Então, personalidades... O Whindersson recusou a Globo, né, agora. Recebeu um convite e recusou porque falou que ele ganha mais dinheiro no YouTube. Tá vendo, né? Então, então você tem várias personalidades do meio artístico, do esporte, de nada também, fica fazendo polêmica lá. Só para você ter uma ideia, você foge um pouco de aqui, daqui a pouco eu volto para os influenciadores, mas, por exemplo, eu estava vendo esses dias na TV, né, aqueles brasileiros que são os considerados aí essas referências em meme. Os caras fazem meme, né, e estão ganhando dinheiro fazendo meme. Então, a influência que eles acabam tendo, né, tanto para o bem quanto para o mal. E esse é o lance, menino, né? Assim, pai, qual que é a sua profissão? Quero ser fazedor de meme. Fazedor de meme. Eu falo, filho, você já é um meme, filho. Né? Mas é verdade. E então, assim, mas cai naquele cenário, falou das profissões que nós não imaginávamos que teria, né, que iriam existir, que existem. Muitos profissionais, muitos artistas têm a principal parte da sua renda obtida com isso. Né? Então isso tudo no aspecto oportunidade de negócio. E é interessante observar como as pessoas podem construir. Você também pode construir, tanto que agora tem uma pós-graduação sobre isso, né? Mas você constrói, você planeja ser influenciador. Sim. Eu sei disso porque tem uma colega da minha esposa que ela programou isso na vida dela e agora já tem uns 6 anos pelo menos que ela está se dedicando a isso e agora ela já tem uma projeção bem bacana. Né? Não sei também porque não é do meu setor, mas eu vejo que a minha mulher está sempre acompanhando lá e observando os comentários e tal. E tem um lado também de influência de comportamento que pode ser positivo e negativo. Então eu vejo, por exemplo, o estrago ou o barulho, até agora eu não sei dimensionar ainda se foi necessário ou desnecessário, mas que o MBL fez com a questão da exposição Queer Museu, que o Santander estava promovendo lá no Rio Grande do Sul, ele era patrocinador, e o MBL foi um dos que fizeram um barulho danado nas redes sociais, e houve uma grande mobilização, ações do Santander despencou, e eles cancelaram a exposição, que tratava da diversidade, né, de uma forma polêmica, né, mas polêmica como costuma ser a arte, né? Então tem um impacto muito, muito grande em relação a isso, né? Temos uma outra pergunta aqui, o pessoal está sinalizando o tempo, obrigado pelas perguntas, tá? O pessoal que mandou, continuem mandando. O João Vitor pergunta o seguinte, em negócios digitais, qual a melhor maneira para aproximar o cliente, o usuário final, com a empresa? Como estabelecer e manter um contato saudável entre as partes e obter feedback? 3 perguntas. Tá tudo no mesmo bolo aqui. Mas vamos lá, acho que eu começo, aí você termina, pode ser? Pode ser. A gente tem que entender o seguinte, o Ricardo citou o exemplo aqui da exposição, assim, o usuário que está na internet, ele é muito mais exagerado, digamos assim, né? A gente fala que é uma geração muito hiperbólica. Tudo é meu Deus, está acontecendo, tudo é muito lindo, hoje, amanhã não esquece. E os usuários são assim, grande parte dos usuários, dependendo do seu tipo de negócio. Mas o que não pode mudar? Né? Se eu estou online, se eu estou offline, se a gente está falando a gente falou lá no comecinho dos P's do marketing, quando eu trabalho com marketing de serviços, que eu trabalho com 7 P's, tem um conceito que é muito legal, que é o momento da verdade. Né? Que, se eu não me engano, a Bittner, a Zeitman, que trabalham muito bem isso aí. O que os autores entendem por momento da verdade em serviços? Todo ponto de contato entre consumidor e empresa, onde existe uma percepção de qualidade. Seja isso no atendimento telefônico, numa venda presencial, num e-mail respondido, num chat ou qualquer coisa assim. Então o treinamento, João, para ter essa proximidade aí com o seu consumidor, tem que ser o mesmo. Quer dizer, o seu consumidor tem que saber por que a empresa existe, o que ela tem para oferecer. Né? Às vezes um contato mal feito, o consumidor normalmente fala quando é para reclamar. Então, para receber esse feedback negativo, digamos assim, de um serviço que não saiu como esperado, é muito mais simples. Você precisa estar atento para receber e saber o que fazer.
Mas esse treinamento tem que ser feito. Quer dizer, quem está ali no atendimento, eu acho um erro muito comum algumas empresas terceirizarem esse atendimento ao cliente. Quer dizer, eu não estou representando a empresa, eu estou representando uma empresa que representa a empresa. É diferente o contato. Apesar de ser um caminho, em alguns casos eu tenho essa resistência. Desculpa te interromper, Elton, mas é interessante essa observação, porque na verdade aquela ideia de que não é um negócio fim da empresa, mas você perde exatamente esse timing do contato. Do contato, e assim, quem sabe o que está acontecendo na empresa é a ponta. Né, o vendedor, é o atendente, é ele que te dá o retorno para a parte de gestão tomar a decisão. Então, acho que essa proximidade, esse treinamento tem que ter, porque uma venda mal feita ou um atendimento mal feito, você estraga uma outra coisa que a gente chama do VVC, o valor vitalício do cliente. Quer dizer, se eu perco uma venda, eu não perdi uma venda, eu perdi todas as outras vendas ou todos os outros negócios que eu faria com esse consumidor ao longo da vida. Então, esse detalhe, esse cuidado no atendimento, e a gente vê muitas vezes o pessoal, até porque a internet carrega isso de, estou longe, não vai acontecer nada comigo, atendendo mal. Eu já vi assim, eu fiquei bem preocupado com algumas empresas que, sei lá, a pessoa foi reclamar da entrega numa pizza. Isso é um caso real. Olha, pedi a pizza da pizzaria tal, demorou muito. A pizzaria respondeu assim, então fica aí na sua casa comendo pão com mortadela e não pede mais. Isso é verdade. Isso é verdade, quer dizer... Aí quando dá problema, a culpa é do estagiário sempre, né? Essa pessoa que estava ali para responder tinha que estar treinada. Não tinha identidade da empresa. Não tinha identidade. Então, João, acho que essa parte do treinamento, o seu atendente de telefone também tem que ter. Né? Esse feedback, essa liberdade de subir, eu descobri, alguém reclamou de tal coisa. Essa reclamação tem que subir para chegar na gestão, para eles tomarem decisão. Então, esse fluxo comunicacional, que as pessoas acham que comunicação é só falar. Comunicação é falar e ouvir. Então, normalmente eu me preocupo muito com falar e muito pouco com os canais para ouvir. Então, acho que isso é importantíssimo. É verdade. A gente está caminhando para o final desse nosso bate-papo e, infelizmente, não vai dar para a gente comentar tudo, mas eu acredito que é importante, antes da gente direcionar para o fechamento também, a gente destacar algumas dicas para quem quer começar a investir, né, em negócios digitais. A gente falou de uma maneira bastante geral de conceito, de possibilidades e cenários, né? Mas algumas dicas em relação a isso, né, Elton? Eu falo, por exemplo, você precisa ter um mínimo de um suporte tecnológico para isso, pelo menos, né? Tem que ter aí equipamento, que seja o básico que assegura uma conexão, né, uma questão em nuvem. O que mais você gostaria de destacar em relação a isso? Hoje a gente falou isso de startups, de influenciadores, de investidores. Às vezes eu só preciso de uma boa ideia. Eu preciso conhecer o negócio, eu preciso conhecer quem eu quero atender, quer dizer, o que eu vou suprir aí de demanda que existe no mercado. Dependendo da incubadora, até a própria CDB na incubadora, você chega com a ideia, tem um processo de pré-incubação, e às vezes até esse suporte tecnológico, até fazer um plano de negócios, você consegue suporte para fazer. Então mas claro, não dá para entrar assim na louca, tenho um computador em casa, vou fazer. Eu preciso de planejamento. O brasileiro é muito otimista. Tem que ter uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de cultura, né? É uma mudança de cultura também, que é para poder entrar em sintonia com relação a isso. O brasileiro, por ser muito otimista, ele sempre acha que vai dar. Que vai dar. E não vai dar. Né? A gente tem histórico, os números mostram que não dá. Ou você entra direito e ainda assim exige trabalho, ou você entra e sai muito rapidamente. Então a dica entre com profissionalismo, né? Exato. Faça planejamento, procure ajuda, tenha uma boa ideia. A gente tem mais perguntas Leia aqui, sobre o assunto. O nosso tempo está esgotando, até eu quero convidar. Já convida agora ou não? Acho deixa para depois, né? Deixa para depois, a hora começar. Tem alguém entrando aqui, invadiu. Não vou convidar, invadiu aqui. Invadi. Você sabe o que eu queria falar para vocês, pessoal? Não esqueçam que vale atividade complementar. Aí, Ricardo, agora é minha vez. E esses dois feras aqui, eu prometo que ano que vem a gente vem com eles mais uma vez, né? Professor Elton, muito obrigado. Ricardo, Barcerão. Tem uma pergunta da Jaqueline aqui sem resposta. Depois eu entro lá, eu comento para você, tá? Pronto. Me comprometo. Pessoal, pode continuar entrando. Os professores vão entrar na página da OCDB Virtual. Então aí vai continuar a interação, né, Elton? Bacana vai, isso, não, a gente eu poder. me comprometo a responder. Tá, eu tô aqui para falar que não esqueçam que vale atividade complementar. Façam um relatório, como eu já comentei no nosso primeiro seminário, façam um relatório. Manda para o e-mail do admin@ucdb e eu remeto de volta, vocês vão me ajudar a corrigir, obviamente, né, essa professor? Parte aí eu não sei. Elton. Contratei vocês agora. E aí, assim, pessoal,
Eu mando o certificado de horas de atividade complementar, que vale 2 horas, tá? Bacana, assunto bacana, gente boa, né? Vale a pena. Você que está aí observando agora, só para quebrar um pouco o gelo, né? Você está observando a professora Cida aqui, você está achando que ela está aqui dentro, não, ela está sentada na janela, então ela está na janela. Eu tenho uma janelinha, eu estou aqui. Gente, valeu, obrigada. Ok, professora, valeu. Só para finalizar então, gente, obrigado aí. Ricardo, você tem um ótimo gosto para camisa. Camisa bonita, bom, também diria o mesmo de você. E é isso. Obrigado. Ok. Até a próxima. Gente, valeu, prazer falar com vocês. Aquele abraço. Vamos brindar nosso aqui, brinde aqui, né? Esse não é digital, essa é física. Eu vou beber porque